E aí, pessoal, como é que vocês estão nesse final de sexta-feira, hein? Olha, vamos começar agora o nosso webinar com o tema Docente Gestor, o novo papel do profissional professor, com o Renato Casagrande. Olha, agora, vamos lá, eu vou pegar até uma cola aqui, porque o currículo desse homem é o currículo. Para dar início ao nosso último webinar desse ano, eu vou chamar ele, que é fundador do Instituto Casa Grande, vice-presidente da Associação Nacional de Educação Básica e Híbrida, especialista em liderança educacional, doutorando em educação pela Universidade de Aveiro, lá em Portugal, e além de tudo isso também, ó, ele é imortal pela Academia Brasileira de Ciências, História e Literatura. É ou não é o cara? Renato, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite, Eric. Boa noite ao Caio, que está nos ajudando. Boa noite a todos os educadores e educadoras que nos acompanham nessa sexta-feira. Eu estava falando com o Eric, né, que é uma sexta diferente, porque nós tivemos o jogo da Copa ontem, final de ano, é a última sexta-feira de novembro, pós-eleições, já com Natal, Copa misturada, é a primeira vez que a gente misturou Copa com Natal, então a gente está vendo um período atípico. E eu admiro muito o professor e a professora que está nos assistindo, que está acompanhando, porque eu sei o quanto o professor está cansado nesta época do ano, sabe, Eric? Uma vez até eu falei que os professores quase que se arrastam no final do ano, e uma professora não gostou. Eu falei, olha, estou falando de forma pejorativa, estou dizendo de forma, inclusive, que é realidade. O desgaste físico do Sim, professor é muito grande. Além do desgaste emocional e intelectual, que são... Nós temos três desgastes da profissão muito grandes, mas o desgaste físico, depois de 200 dias letivos, a gente está associado ao emocional, que este ano foi bastante complexo, né? O ano de pós-volta da pandemia, toda a situação, mais o desgaste intelectual, porque está cada vez mais difícil ser professor, nós vamos conversar sobre isso. Eu considero que o professor ele chega um sobrevivente no final do ano. Então, quero parabenizar todos que estão com a gente aqui e agradecer e até por por estarem uma isso, sexta-feira assistindo essa palestra. né, Renato, para a gente fechar com chave de ouro, a gente chamou você para falar um pouco, né, um pouco mais sobre o papel do professor na sociedade, qual é o papel dele como professor. Então, para encerrar mesmo com chave de ouro, né, escolhemos esse tema a dedo para que os professores consigam ter esse entender um pouco, né, qual é o papel dele na sociedade, também ver que eles estão aqui, eles são lembrados. Então, assim, é um tema bem interessante para esse final da nossa série, né, de webinários. Renato, agora eu deixo você aqui, estarei mutado, vendo as perguntas de todo mundo. Então, gente, façam suas perguntas, que eu irei aqui selecionar algumas para o professor Renato ler no final, né, e responder as perguntas. Então, estarei aqui com a câmera e o microfone mutado. Então, mas estou aqui. Se precisar de qualquer coisa, Renato, só gritar que eu apareço, tá bom? Obrigado, Eric. Muito obrigado. Bem, pessoal, eu quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande estar aqui. Tenho viajado muito por esse Brasil e eu estou adorando esse modelo híbrido, que é o modelo de a gente, às vezes, poder fazer online. Eu não sei se vocês estão na escola, em casa, mas essas possibilidades que se abrem, né, que se abriram principalmente após esse período mais pesado na pandemia, e que tínhamos que aprender a utilizar as ferramentas que já estavam disponíveis, né, para nós. Eu mesmo confesso a vocês que tudo isso que a gente tem, essa plataforma que estamos fazendo, essa live, nós já tínhamos antes e eu também não utilizava. Por uma resistência, por uma acomodação minha, por não acreditar muito que daria certo, porque afinal de contas não é online, eu gosto de, não é ao vivo, eu gosto de ter o contato com as pessoas, e eu aprendi que é fenomenal, né, a gente ter esses recursos, mas também nós não abrimos mão daqueles encontros presenciais. E agora, neste ano de 2022,
que foi considerado um ano de transição de uma educação antes da pandemia, uma educação pós-pandemia, a gente viu que a gente está misturando, né? Tem momentos presenciais, tem momentos que são totalmente online, à distância, tem momentos, tem atividades que você, eventos que você faz híbrido, uma parte online, uma parte presencial, e isso que é o bacana. A gente não pode perder, na verdade, são os ensinamentos, as lições que aprendemos na pandemia. Mas o tema que foi me pedido para conversar com vocês hoje é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre talvez o novo papel do professor, entre tantos papéis, e a gente tem colocado a questão da gestão. E o professor gestor, o professor líder, eu sou um pesquisador em liderança educacional. Na pandemia, eu pude concluir a minha tese de doutorado, que é sobre liderança na educação. Então, é um tema que eu falo com muito gosto, porque é o meu tema de estudo, mas é um tema muito também das minhas experiências. E por que a gente está trazendo esse tema do professor líder, professor gestor, nesta época? Nesse período, né, de tantas transformações. Eu quero lembrar que quando eu era aluno, eu estou lá falando da década de 70, 80, aluno da educação básica, valorizava-se muito, um bom período valorizou-se muito a técnica do professor, né? Então, os professoras que fizeram, inclusive, o antigo magistério, escola normal, aprendiam muitas técnicas para dar aula, então valorizou-se muito. Quando nós os professores migraram para a educação superior, vamos lembrar que os professores que atuavam até o quinto ano, antiga quarta série, na grande maioria eram professores que tinham um magistério, não eram professores que tinham a educação superior, não havia uma exigência, nós tínhamos muito menos cursos de pedagogia. Então, portanto, geralmente o professor que fazia um curso superior, ele atuava ou de sexto ao nono ano, ou como pedagogo da escola, mas não havia essa exigência. Então, o ensino de magistério, os cursos de magistério, eles focavam-se muito na prática do professor. Quando nós fomos para o curso de pedagogia, nós tivemos uma mudança radical, porque, em vez de prepararmos o professor tecnicamente, nós vamos preparar o professor mais em termos de criticidade, preparar um professor com uma mente mais crítica, para poder lidar, na verdade, com a complexidade do mundo, e talvez faltou aí, tem faltado, nós vimos isso nos cursos de formação, uma parte mais de técnica, de prática, ou seja, o magistério não preparava o professor da sua integridade, nem a pedagogia tem preparado, né? Então, o professor muitas vezes sai de um curso superior com muitas lacunas, e eu lembro que eu mesmo, como licenciado em matemática, quando cheguei em sala de aula, eu cheguei com muitas inseguranças. E eu fui aprendendo a dar aula com as minhas inseguranças, com as minhas referências práticas, talvez mais como aluno, do que como professor, porque eu ia buscar referência no professor que tinha dado certo para mim, e eu fui criando um modus operandi, né, um jeito de dar aula, que nem sempre era o certo e que nem sempre dava os melhores resultados. E eu precisei de muito tempo, de muito estudo, para ir mexendo na minha prática. E eu vejo que muitos professores estão nesse esforço de mexer na sua prática, de mexer no seu modus operandi de atuar como professor, e esses eventos como o de hoje, eu espero que contribuam para que você faça uma reflexão sobre a sua prática, mas principalmente que você promova uma mudança na sua prática, já quase nas férias, estamos aí num período de pré-recesso, pré-férias, mas que para o próximo ano realmente você consiga absorver isso e promover mudanças no seu dia a dia. Então, esse é meu desejo para esta noite de sexta-feira. E eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, já colocando meu óculos, porque sem óculos depois dos 40, né? Eu estou com 57 anos, 37 anos de magistério, mas desde os 40 que eu tenho usado óculos, e confesso a vocês que não sou muito fã, não. Vivo perdendo, quebrando e assim por diante. Vamos ver se deu certo aqui.
Eu só vou interromper um pouquinho o compartilhamento de novo e vou compartilhar para ver se eu compartilhei o som, porque já me deram um toque aqui. Ah, já está compartilhado. Para a gente depois, quando precisar do som. Tá ok, Eric? A minha tela está compartilhada? Tá sim, professor, tá tudo certinho, tá bom? Então tá bom. Bem, eu começo a minha reflexão com vocês com uma pergunta que eu talvez demorei muito para eu entender, né? Por que que eu era professor? Por que que eu sou professor? Por que que escolhi ser professor? Porque a gente escolhe ser professor em algum momento da vida, por uma influência de alguém, por uma oferta de um curso, porque é um chamado. Eu não sei por que que você escolheu ser professor. Eu só sei que eu fiz uma pesquisa longa com professores do Brasil inteiro e com essa pergunta, né, se o que te levou a ser professor foram aspectos mais internos, ou seja, vocacionais, alguma coisa, né? Porque a profissão nossa é uma profissão vocacionada, a gente pode gostar ou não gostar, mas algumas profissões são vocacionadas, eu vou citar para vocês algumas aqui: o jornalismo, o artista, o político, o médico, o professor, o religioso, uma função, você pode chamar de profissão, né? O comunicador, são algumas profissões, elas são diferentes. A minha irmã, por exemplo, ela passou no concurso do Banco do Brasil, ela é bancária, foi bancária, agora se aposentou, é bancária, e ela não tinha vocação para ser bancária, ela foi procurar um emprego, e ela passou num concurso do Banco do Brasil. Então, a pessoa não acorda, meu sonho é ser bancário, meu sonho é trabalhar na Receita Federal. Às vezes, não é a vocação, o sonho pode ser em função do quê? Da estabilidade do emprego, do dinheiro, essas são, talvez, do status da função, essas são funções que eu considero funções externas. As funções internas são voltadas à vocação. Por que que eu escolhi? Porque eu quero ser professor, e eu sei que eu escolhi o magistério porque eu quis ser professor. Eu sou formado inicialmente em administração de empresas, ou seja, depois de formado em administração de empresas, eu decido ser professor porque o meu coração, meu chamado, a minha realização estaria no magistério. E hoje, eu com 57 anos, eu sou feliz e digo que bom que eu escolhi. E olha que eu enfrentei todos os tipos de obstáculos que vocês se enfrentam também. Obstáculos com relação à comparação do meu salário com a da minha irmã. Não preciso dizer para vocês que eu, como professor de escola pública, ainda mais um tempo atrás, o Banco do Brasil pagava muito mais, a minha irmã ganhava muito mais do que eu, tinha muito mais status do que eu, era muito mais reconhecida na sociedade do que eu. Então, tudo isso, muitas e muitas vezes, me levava a pensar em desistir do magistério. Eu acho que tenho certeza que, em muitos momentos, você pensou em desistir. Momentos que você chegou numa sala de aula, com uma aula bem preparada, e um aluno te puxou o tapete, que colegas seus também não entenderam e falavam de você, que um gestor, muitas vezes, não compreendeu o teu trabalho, seja um trabalho de inovação, que você renunciou horas e horas, às vezes preparando uma boa aula e não conseguiu aquele resultado que você queria, que um pai e uma mãe, de forma ofensiva, te agrediu. Ou seja, nós temos várias razões para, ao longo de uma caminhada, de uma jornada profissional como a nossa, de pensar em desistir, né? E não é à toa que muitos desistem. E eu, nessa minha caminhada, nas vezes que eu pensava em desistir, eu dizia que eu não gostava de ser professor. E eu, muitas e muitas vezes, repeti para mim mesmo que eu não gostava. Só que, à medida que passava as horas ou os dias, eu via que a minha vida era isso. Eu adorava falar de aluno, falar de escola, me reunia com meus amigos e o assunto até hoje. Eu adoro falar de educação. E eu tenho aqui na minha biblioteca uma quantidade de livros que não são de educação. Eu faço um esforço enorme para não ir numa livraria e cair na prateleira de educação, porque eu trabalho muito com educadores e incentivando a fazer uma leitura maior do mundo. Então, procurem ler outras coisas para que a gente consiga ampliar o espectro, a visão nossa sobre o mundo, mas é um vício, né? É um vício a educação. E o artista, que é um outro profissional vocacionado, também é meio viciado no palco, né? Viciado na arte. Pode ver, o político é viciado na política. Algumas profissões, elas são viciantes, e a nossa é.
e não são, e são doídas, são profissões difíceis. Então, a pergunta que quando eu fiz para os educadores do Brasil, né, por que você escolheu seu professor? Eu levantei questões de aspectos internos ou aspectos externos. Só para vocês entenderem melhor o que são aspectos internos, então. É a minha missão, a minha vocação, eu nasci para isso, eu me realizo com isso. Aspectos externos estão associados a salário, porque eu tenho trabalho, porque é fácil passar no vestibular, porque eu passei no vestibular nesse curso. Eu lembro eu fui para o reitor universitário, de eu pegar, por exemplo, fichas de inscrição do vestibular, em que o cara coloca na primeira opção agronomia, na segunda opção, por exemplo, enfermagem. Ou colocava primeira opção veterinária e a segunda opção direito. Aí você via que não tinha, eu pensei, mas a segunda opção, quer dizer, se você não for aprovado na primeira, você fez um vestibular e você poderá ser chamado para a segunda. Profissões que não tinham nada a ver uma com a outra, que não conversavam. Ou seja, a pessoa estava ali para passar no vestibular. E a grande maioria dos jovens, não sei se vocês sabem, quando terminam o ensino médio, não sabem, não tem a clareza da sua vocação e fazem testes vocacionais e participam de feiras, e mesmo assim tem uma dúvida enorme. Sabe por quê? Porque é um percentual pequeno de pessoas que tem essa clareza da profissão, e essas pessoas que têm essa clareza, esse percentual pequeno, são as profissões vocacionadas. São aquelas profissões que têm um chamado especial. E o magistério tem esse chamado especial, mas não significa que todas as pessoas que entram no magistério entram por causa desse chamado especial. E nessa pesquisa que eu fiz, o percentual foi de 67, 68, se eu não me engano, por cento dos professores respondentes a essa pesquisa, uma amostra considerável, dizendo que escolheram por fatores internos, ou seja, por vocação, por missão, né? E 38%, 32%, 30 e poucos por cento, não tenho o número agora, que escolheram a profissão em função do salário, em função porque passou no vestibular, ou porque era o único curso que ele tinha a condição de fazer, porque é um curso do magistério, às vezes é um curso mais barato, né? Nós sabemos que é um curso mais popular. Então, a grande maioria, felizmente, escolheu por ser chamado. Quando eu faço essa pergunta para os diretores das escolas, vocês acham que os professores, a maioria escolheu por vocação, por missão, ou escolheu por causa do trabalho, por causa do salário? A grande maioria dos diretores responde que escolheu pelos fatores externos, que escolheu por causa da profissão, ou seja, não identificam nos seus professores essa vocação, muitos deles não identificam tão forte essa vocação. E eu tenho uma resposta. A vocação está lá. É que é tão árdua, é tão árida a nossa atividade, principalmente nos últimos 20 anos, 10 anos, e nem precisa falar agora no ano pós-pandêmico aqui, ou nesse ano de transição, que a vocação, que a missão, que a parte mais nobre, mais bacana disso tudo, ela é ofuscada pelos baixos salários, pela falta de estrutura das escolas, pelas condições, às vezes, precárias de gestão, por um comportamento de uma sociedade que, muitas vezes, bate no professor, né? O aluno, bate no sentido até literal, inclusive, né? Alunos violentos, mas eu falo mais no sentido de bater, de chocar, né? A gente trabalha numa formação humana e uma sociedade que você vê cada vez mais numa crise de identidade. Você pega hoje, quem deveria ser o grande influenciador das pessoas, como foi no passado, era o professor. Mas nós, infelizmente, perdemos espaço para o digital influencer. E se você pegar todos os digitais influencers que têm milhões de seguidores, a grande maioria não tem nem educação superior, né? São pessoas que acabam influenciando pela dancinha, acabam influenciando pela roupa, acabam influenciando pelo corpo, pela academia, pela estética, que são valores muito presentes hoje. Não vou dizer que não eram valores que não eram presentes no passado, mas de forma acentuada neste momento. E, portanto, todos aqueles que trabalham com a humanização, que trabalham com o lado humano,
como é o nosso caso, que trabalhamos com humanidade, nós sofremos. E temos que reconquistar urgentemente esse nosso lugar de influenciador de gerações. Porque com as novas tecnologias, com o novo sistema de comunicação, e com um novo comportamento na sociedade, nós perdemos espaço. Ao mesmo tempo que nós perdemos esse espaço como influenciador, nós estamos ganhando um novo espaço de valorização profissional. Veja o que eu estou falando. Nós, antigamente, os professores, os religiosos, os comunicadores eram os da televisão, né, ou das revistas, os jornalistas, eram os únicos influenciadores. Hoje, e as pessoas, para serem um influenciador, elas precisavam se preparar para assumir aquele papel. Vamos pegar um padre lá, tantos e tantos anos, para subir lá no altar e influenciar por meio das suas homilias, o professor indo para a escola, o político conquistando votos, os comunicadores, na verdade, conquistando um espaço na mídia, e era difícil. Hoje a mídia está acessível a todos. Eu vou dar um exemplo muito concreto, para você poder entender. O meu barbeiro, eu tenho um barbeiro que é um menino, um moleque de 20 e poucos anos, e ele me falou o seguinte: eu vou deixar de fazer a barba agora, porque eu criei eu tenho uma conta no Instagram, já tenho tantos seguidores, não sei o que lá, e eu nunca seguia ele. E aí eu me interessei em saber como que ele largou uma profissão, né, de barbeiro, por uma profissão que não é bem a gente, hoje não sei se é profissão, né, mas alguns estão chamando de profissão, né, de ser um digital influencer ali, ele acaba ganhando. E eu fui ver quantos seguidores ele tinha, e é um besterol total. Ou seja, ele viu futuro nisso e tem um monte de gente que está seguindo, porque eu via que ele estava muito desleixado com as barbas e estava muito mais preocupado era com a rede social dele. Eu não estou nem fazendo um juízo de valor, estou dizendo este é um padrão da sociedade. Ou seja, ele sem preparo algum, vai lá com o mecanismo e começa a influenciar jovens, e os jovens ficam um tempo curtindo e apreciando aquilo e deixam de ver os influenciadores tradicionais que foram na minha época, esses que eu citei para vocês. Então, eu trago tudo isso para dizer que nós, professores, vivemos um grande drama, porque, ao mesmo tempo, perdemos esse espaço de influenciador, né, pelo digital influencer, e, felizmente, estamos reconquistando uma valorização profissional. Triste seria o mundo se nós estivéssemos vivendo a desvalorização profissional que eu vivi em praticamente 30 anos da minha profissão e ainda estivéssemos perdendo a influência. Eu acho que nós hoje estamos reconquistando a valorização profissional, e a pandemia acho que ajudou muito nisso, e eu não falo isso só de boca para fora, eu falo com pesquisas e estudos. O professor, na verdade, está conquistando, e vou mostrar para vocês já, até por meio de alguns estudos aí feitos, este valor que o professor está assumindo na sociedade. Eu vejo uma sociedade muito mais consciente sobre o papel do professor hoje, não há dúvida sobre isso. Não é à toa que todos os meios de comunicação colocam a educação como pauta. Antigamente ela era pauta apenas no programa eleitoral, hoje não. Ela continua, por sinal, nem foi pauta no programa eleitoral. Acho que uma eleição que, infelizmente, a gente não viu nem em nível estadual, federal, a discutir muito a educação. Mas antigamente, nas campanhas políticas, discutia-se muito a eleição, e depois nós ficávamos, ninguém mais falava nisso. Hoje não, hoje você vê os meios de comunicação fortemente discutindo a educação, há espaço para o debate da educação em todas as mídias, então, e o professor ganha uma valorização expressiva. Claro que não é uma valorização que você traduziu ainda em remuneração adequada, nós ainda estamos devendo muito, mas eu acho que nós estamos a caminho. Então, eu quero dizer que essa talvez seja a grande mensagem, a boa mensagem que nós temos neste momento. E, então, eu quero comentar com vocês sobre essa pesquisa que eu realizei com os professores, perguntando sobre o que te levou a escolher o magistério, né? Então, eu falei para vocês que a grande maioria
respondeu que escolheu o magistério por questões vocacionais, porque quer, porque gosta, porque tem amor. E aí eu continuei perguntando e fiz a seguinte pergunta: professor, o que te impede de realizar o seu potencial? Você escolheu por amor, por vontade, por paixão, né? Ou mesmo aquele que não escolheu por isso, mas escolheu, fez uma faculdade, estudou, e você está conseguindo realizar seu potencial? A gente sabe que não. O que é o potencial, né? O potencial é a capacidade que eu teria para fazer alguma coisa. A realização é aquela que eu consegui fazer. Eu, muitas e muitas vezes, tinha um potencial muito maior do que aquilo que eu entregava em sala de aula. E aí eu fui fazer essa pergunta, e quais foram as respostas que os professores deram? Primeira questão que eles colocaram, que apareceu como um principal item, é a gestão da escola. É uma gestão talvez despreparada, uma gestão, um gestor que não me entende, um gestor que não está com formação suficiente para me ajudar na questão da aprendizagem do aluno. Então, este é um ponto crucial e que eu converso com muitos gestores sobre isso, principalmente na questão da aprendizagem, né, do gestor, às vezes, não conseguir orientar o professor para a aprendizagem. Cobra! Oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cobra, mas ele não sabe, às vezes, ajudar o professor a melhorar o seu trabalho. E eu digo, como professor de matemática, que de toda a minha experiência profissional na educação básica, eu só encontrei uma única coordenadora que conseguiu dialogar comigo para melhorar uma avaliação do aluno, para eu conversar com o aluno, para eu melhorar meu trabalho como professor de matemática. A grande maioria me cobrava, mas eu também não sabia o que fazer. Me cobrava algumas coisas que eu não tinha resposta, e eu não tinha quem pedir ajuda. E aí, quando eu ia pedir ajuda, ela queria me entregar alguma coisa mais prática, assim, não, veja isso aqui, pegue esse livro. Não era isso que eu queria. Eu queria, na verdade, que ela utilizasse o seu conhecimento pedagógico, que a preparou para ser minha coordenadora, porque, afinal de contas, se ela é minha coordenadora, se ela é minha líder, tem que estar preparada para isso, para me ajudar, e ela não sabia. E eu cito até hoje eu cito o nome faço questão de citar o nome da professora Mônica Schreiber, que foi uma grande coordenadora que eu tive quando atuava como professor de educação básica, que me ajudava, e me cobrava, e me dizia, vamos fazer essa questão de matemática. E ela não entendia nada de matemática, mas ela entendia muito de educação. E isso fazia diferença. Não é que tem que entender de história, geografia, língua portuguesa, tem que entender de educação para ajudar o professor de qualquer disciplina. Então, um dos pontos cruciais que apareceu aí foi a gestão. Então, eu gosto de trazer esse tema para dizer que nós temos que preparar muito os nossos gestores para lidar com esse novo momento na educação. O segundo ponto, a infraestrutura, e nós sabemos o quanto é precária, né, a infraestrutura da escola em geral, né, sala de aula, recursos tecnológicos. Aí compra o computador, vai o computador para lá, mas ele não tem um técnico para ajudar o professor. Aí eu lembro de uma escola que ela comprou um monte de livros, mas daí os livros ficavam, a gente não tinha acesso àqueles livros, tinha que pegar um horário, ou seja, cria uma burocracia porque ele não tem funcionário, ou seja, não tem um laboratório. Nós não temos laboratório praticamente nas escolas, que seria fundamental, laboratório de linguagem, laboratório de matemática. Então, a infraestrutura, nós não precisamos nem discutir com vocês o quanto ela é precária. Depois tem a formação, e a formação nossa é inadequada. Todos os estudos, todos os pesquisadores, na verdade, trazem isso. O Henrique Paim, que foi ministro da Educação e que agora está na equipe de transição do governo Lula, quando ele saiu do Ministério da Educação, ele falou que o maior gargalo da educação brasileira era a formação do professor. Então, é um grande problema, e o professor reconhece isso, né? Eu sempre reconheci que minha formação ela é inadequada. Depois, os professores colocam os comportamentos da sociedade, comportamentos dos pais, os alunos agressivos. Isso que essa pesquisa foi feita, na verdade, nem foi feita nesse ano, porque este ano, todos os estudos, todos os relatos mostram que o aluno está muito mais agressivo, muito mais impaciente, e o professor também, né, nesse período pós-pandemia, muito mais intolerante, e isso tem dificultado bastante a aprendizagem. E o quinto item que o professor coloca é a carreira, né? Uma carreira pouco estimulante. E aí eu também tenho que concordar com o professor que a carreira do magistério, eu falei da valorização do professor, a carreira do magistério é uma carreira muito pouco estimulante. Antigamente, há alguns anos, foi publicado um artigo na revista Veja,
pelo Diogo Mainardi. Diogo Mainardi. E ele... Acho que foi o Diogo Mainardi. Agora eu me confundi se foi o Diogo Mainardi, mas acho que foi. Mas era um artigo que ele, como economista, fazia uma comparação de todos os pisos salariais. Então, ele pegou o piso do engenheiro, de todos os profissionais de nível superior. Piso do engenheiro, piso do professor, piso do médico, piso do farmacêutico, do fisioterapeuta. E fez uma comparação e chegou a uma conclusão que o professor, que o piso estava muito similar, que não era um piso tão distante dos outros profissionais. Tá? E, com isso, ele defendia que o professor não ganhava mal. Essa é o resumo. E foi ridículo esse texto, porque ele pegou um recorte do piso. E se nós pegarmos os pisos, em geral, no Brasil, são pisos baixos. Mas não significa que a carreira, depois que você pegou aquele piso, que a carreira não permita, por exemplo, de um engenheiro que possa iniciar com 2, 3 mil reais e chegar a 50, 40, 30, 40. Ou você pega outros profissionais, que o piso também é um piso pequeno, mas que ele tem perspectivas ao longo da sua carreira de crescer muito. O professor, ele pode iniciar com um piso de 3, de 2, de 3, e vai chegar a 7, a 8, ou seja, ele trabalha 30 anos fazendo cursos e não sei o que lá, para dobrar o seu salário, mas sob uma base muito pequena. Então, enquanto os outros podem crescer 300, 800, 1000%, nós ficamos com 100, 150%. Então, é preciso analisar a carreira quando você analisa o salário. E tudo isso, é claro, que mexe com o nosso potencial. Vejam bem, o professor me responde essas 5 questões. Observem que essas 5 questões respondidas são todas questões externas. São questões que não estão quase ao meu alcance. Vou pegar um exemplo. Gestão. Eu dependo de um sistema de gestão, seja de uma prefeitura, de uma escola, do diretor da escola. Infraestrutura, eu não tenho como melhorar a infraestrutura da escola, eu posso reclamar, pedir. A formação que eu estou falando é a formação inicial, né? É um sistema de formação. Claro que a formação, ela tem... Aí nós vamos falar um pouquinho depois sobre o que eu posso mudar. Aí tem a formação que é a continuada, que é a minha, mas aquela formação inicial, a minha licenciatura, eu não tenho poder sobre ela. É definida lá pela universidade. Os comportamentos, eu também não posso dizer o seguinte, eu quero que a partir de agora os pais tenham outro comportamento. Os pais vão ter aquele comportamento, eu vou ter que ter o comportamento é aquele. Eu posso, na verdade, mudar alguma coisa a partir da educação que eu der para os filhos. Mas eu não tenho como mudar simplesmente o comportamento de um pai, de uma sociedade. E a carreira também, eu posso brigar, eu mesmo já briguei muito, fiz greve, lutei, mas é um trabalho a longo prazo e coletivo, não é uma coisa que eu individualmente consigo mudar. Então, veja que praticamente esses 5 itens, eles são itens externos. Aí eu continuei fazendo a pergunta assim, ó, quais são os fatores interiores, professor, que o impede de realizar todo o seu potencial? Quer dizer, além de todas essas questões, mas agora olhe para você, né? Esqueça os outros, o que está te impedindo? O que está te impedindo de estudar mais, por exemplo, de você preparar uma aula diferente, além dessas questões de infraestrutura, carreira, gestão que não colabora, tudo. E aí vem essa questão, motivação. E a gente começa a entrar no âmago da questão. Muitos professores desmotivados. E não é essa desmotivação sazonal do mês de novembro, dezembro, que eu acho que todo mundo está meio, como eu falei, é um cansaço. Eu falo da motivação pela profissão, pela atividade. Existe, sim, aqueles momentos que você está louco por um feriado, louco pelas férias. Isso não é problema de motivação, é muito mais cansaço. Você não tem, às vezes, aquela motivação para dar uma aula no final do ano. É que nem você queria dar uma aula na véspera de Natal. Não tem clima. O dia de ontem, por exemplo, foi interessante, que teve o Jogo do Brasil na tarde, né? E depois o pessoal que tinha aula à noite foi para a aula. Então, por exemplo, meu colega, é professor da universidade, foi para a aula à noite e não tinha clima para dar aula, porque o pessoal estava bebendo, estava com rua, estava na vontade, e ele tinha que ir lá dar aula. Então, não tem motivação para aquilo, não é porque não é motivado para a profissão, porque não tem clima. E essa época, a gente, como eu falei para vocês, nós estamos desgastados, né? Cansados. Mas quando eu falo dessa motivação, eu falo da motivação pela profissão, a motivação que você tem ao longo do ano. E aí um fator muito importante, quando você espreme essa questão da motivação, você vai encontrar um outro probleminha, que é a autoestima. Autoestima baixa. E essa autoestima baixa, ela se justifica.
Nos últimos 30 anos, o que nós mais perdemos do magistério foi a autoestima, né? Uma desvalorização da profissão, porque eu sou de uma época que, quando eu era aluno, o professor tinha uma autoestima alta. Minha mãe foi professora, ela era muito bem resolvida com o professor. Eu já não fui bem resolvido com o professor. Eu demorei para lidar com a minha autoestima. Imagine eu citei para vocês o exemplo da minha irmã, que ganhava mais do que eu, que trabalhava no Banco do Brasil, colegas meus que passaram na Caixa Econômica, que só tinham ensino médio, que não fizeram faculdade, que passaram um concurso e que ganhavam mais do que eu, que tinham mais status do que eu e que ainda me achavam coitadinho. Quantas pessoas perguntavam para mim, por que você foi escolher ser professor, você era tão inteligente? Gente, isso é uma bofetada na gente. Isso machuca. A minha irmã trabalhava como bancária 6 a 8 horas por dia e chegava em casa e esquecia do banco. Qual professor que chega em casa e esquece do magistério? Não tem como esquecer, mesmo que você queira. Você tem uma manhã cedo, uma aula para dar. Tem que preparar. Você já vem com uma sacola cheia de coisas. E não vem me dizer que você consegue fazer tudo na escola, que não consegue. Essas 20%, 12% da atividade não é nada. Um bom professor gasta 50% do seu tempo com hora de atividade. Você sabe quanto custa preparar uma aula, editar um vídeo que não tem nem assistente. Então, isso tudo, com uma baixa valorização, mexeu com a nossa autoestima. Principalmente porque nós, durante muito tempo, é um coitado. Eu sou professor de escola pública, então porque quando sofria ainda com isso, é um coitado e ainda acomodado, só trabalha 200 dias, é folgado. Então, tudo isso mexeu com a gente. E eu vi professores, por exemplo, que pararam de se arrumar, pararam de passar um batom. Já tem que viver. Quanto tempo falta me aposentar? Se faltam 10 anos, 12 anos. Meus amigos, tudo isso mexeu com a gente. Mas nós não podemos ficar nesse estado. O século XXI, na verdade, é um século pujante, que está aí gritando. E as pessoas, na verdade, estão cada um buscando uma estética. Quando eu digo estética, né, eu quero dizer sobre a belezura da profissão, a minha estética de ser professor. Porque quando eu vou, por exemplo, eu vejo, me permitam citar aqui uma questão da estética do professor, aqui tenho certeza que tem muitas mulheres que ficam nos assistindo, né? A educação básica, a grande maioria dos profissionais são do sexo feminino, né? Pertence ao sexo feminino. Então, vocês não costumam entrar num banheiro masculino, né? Eu gosto de citar isso porque, antigamente, quando entrava num banheiro masculino, nem espelho tinha. Porque não havia uma preocupação estética com o homem. Hoje você vai num banheiro, pega um banheiro da academia, por exemplo, tem um espelho enorme, você vê aqueles meninos todos, desde os 16, começam os 16 anos, olhando para o espelho e se arrumando assim, e eu fico estudando o comportamento humano e fico pensando assim, que interessante, né? Uma grande maioria encontrou no físico uma forma de ser notado. E são pessoas que não têm aquele rosto padrão, bonito, assim, mas esculpem o seu corpo e fazem de tudo para ter um corpo esculpido para ser notados. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós, seres humanos, precisamos ser apreciados. O Freud dizia que 2 questões que movem o ser humano, uma delas é a sexualidade, e outra é o sentimento de apreciação. A minha mãe, ela cozinhava, e cozinhava muito bem, e a gente sentava na mesa, minha mãe foi embora desse mundo ano passado, mas ela sentava na mesa e, enquanto nós não elogiássemos a comida dela, ela ficava insatisfeita, ela estava triste. E a gente esquecia de elogiar, ela dizia, ninguém vai falar nada da minha comida? Ou seja, ela ficava horas cozinhando, ela precisava que a gente dissesse assim, mãe, que delícia essa comida, parabéns. O que significa isso? Sentimento de apreciação. Quem cozinha, cozinha para o outro, para ser apreciado. Nós nos arrumamos para o outro. Esses meninos na academia ficam lá, na verdade, se esculpindo o corpo para que o outro o aprecie. Tem um grande número de profissionais que trabalham sem nenhum tipo de apreciação, porque a profissão não gera apreciação. Mas você, professor, você, professora, trabalha numa profissão que gera apreciação. E a gente não pode perder isso. Mas se eu estou com a autoestima baixa, como que vão me apreciar? Se eu mesmo não me aprecio.
Então, quando eu falo da estética do professor, é você, na verdade, fazer um trabalho tão bacana que você se realize com ele e que as pessoas notem. Mas não é para te elogiar simplesmente, é porque, na verdade, é aquela sensação de transformação que você faz na sociedade. A nossa profissão, ela é uma profissão que transforma os outros. Todas as profissões são transformadoras, né? Desde um caixa de banco que vai lá, ele transforma um boleto sem pagamento num boleto quitado. Você vai lá num caixa de supermercado, do banco, eu digo, comparo o banco, porque a minha vida foi comparada com o banco. A minha irmã, na verdade, quando foi para o caixa do Banco do Brasil, ela pegava um dinheiro, hoje nem tem mais tão forte essa questão do caixa, mas na época era muito físico, né, a questão do banco lá, e ela pegava um dinheiro e entregava um título quitado. Era uma transformação ali. Transformações que não dão sentido nenhum à vida. Nós trabalhamos numa profissão que transforma vidas. E isso dá um sentido. Essa é a boniteza do magistério. E para isso que, na verdade, essa é a estética de um professor. Você pode até cuidar do teu corpo, se vestir bem, deve se vestir, deve se arrumar, tudo. Mas a estética da professora e do professor não é ir lá mostrar o músculo, a musculatura dele. É mostrar, na verdade, a transformação que ele gera na sociedade. A mesma coisa um artista. A mesma coisa um religioso, que quando eu vou sentar, assistir um culto, uma missa, alguma coisa, uma palestra, ele toca no meu coração e eu saio transformado. Um artista que quando imprime, por exemplo, Erasmo Carlos, que nos deixou essa semana, né? Numa composição dele, como Sentado à Beira do Caminho, uma letra linda, inclusive eu postei no meu Instagram, quem quiser depois me seguir, Renato Casagrande Oficial, eu sempre posto coisas a respeito de... Eu gosto de postar arte, educação e cultura. Arte, educação e cultura. Então, Renato Casagrande Oficial, para fazer uma propagandinha aí. O Erasmo Carlos, na verdade, quando ele compôs as músicas, quantas vezes que eu ouvindo, sentado à beira do caminho, me transformei. Eu fiquei pensando nisso quando ele morreu agora, né? Que eu postei alguma coisinha sobre isso, e eu pensei como nós somos tocar a Gal Costa, né? Como ela, veja bem, a Gal Costa não era nem compositora, ela era apenas uma intérprete, mas ao emprestar a voz dela para as músicas, por exemplo, compostas por Chico Buarque, por Caetano Veloso, a voz dela imprimiu uma mudança na minha alma. Isso é um artista faz. Então, nós, professores, também imprimimos essa mudança. A nossa estética está associada a isso. A Gal Costa, ela podia ter que se arrumar para ir para o palco, para subir para o palco, não sei o que lá, mas ela sabia que a maior força dela era a voz. Era a voz dela que estava associada à estética, ela cuidava da voz. Ela podia até cuidar um pouco do corpo para uma apresentação, mas o foco dela era a voz. O seu foco, na verdade, professor, professora, na verdade, a aula que você dá, a mensagem que você transmite, o preparo que você tem. Essa é a nossa estética. E são poucas profissões que têm essa estética definida. Então, por isso que eu trago essa reflexão nesse dia, porque a gente fala dessa nova função do professor, passa por tudo isso. Tá? Só para lembrar essa questão da valorização do professor, porque eu falei para vocês que a profissão está mais valorizada, talvez alguns torceram o nariz, será que está, não está? Eu vou trazer um exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Unesco está elaborando um grande relatório, um relatório sobre o futuro da educação. Como que será o futuro da educação? O que acontecerá com a educação do futuro? Alguma coisa assim. E entre tantos estudos, né, não sei se aqui no Brasil, quem está participando é o Cristóvão Buarque, que foi nosso ministro da Educação, mas tem, por exemplo, um dos grandes líderes, é o Antônio Nova, que eu tenho uma admiração enorme, que é um educador português, que acho que vocês conhecem. Eu estava lendo sobre essa questão desse relatório da Unesco, né, e um dos estudos que eles estavam observando é esse estudo que foi elaborado pela uma consultoria, uma das maiores consultorias do mundo, que é a McKinsey, que ela foi estudar quais as estratégias desenvolvidas pelos países mais bem-sucedidos na educação. Eles foram estudar
Um país bem-sucedido na educação, gente, é um país bem-sucedido na economia. Isso é uma correlação direta. Não sei se vocês sabem de forma mais concreta, mas todo país que tem uma economia desenvolvida, que tem um poder aquisitivo, uma sociedade com uma per capita maior, um indivíduo, uma sociedade com menos pobreza, ela tem um nível de educacional mais desenvolvido. Então, ou seja, é uma correlação direta. Então, quando você vai estudar países desenvolvidos, bem desenvolvidos, você vai entender que você vai encontrar países com um sistema educacional mais bem definido e com uma qualidade maior. E aí você vai estudar quais são as estratégias desenvolvidas por esses países que têm um sistema educacional melhor. Né? Olha que interessante isso aqui. Esse aqui não é uma coisa que estou dizendo para vocês, eu, palestrante, estou falando que esse informe McKinsey. Primeiro, professores são o fator-chave de sucesso na educação. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas há um tempo atrás não era tão óbvio assim. As pessoas estavam dizendo que a tecnologia que era o fator-chave de sucesso na educação. Estavam defendendo, na verdade, fechamento de escolas, estavam defendendo uma educação, e até hoje muitos defendem uma educação que não é a educação convencional, né, a escolar. Outro segundo ponto, o essencial é a qualidade do professor. Quer dizer, o professor é o fator-chave de sucesso, mas tem que ter a qualidade. Mais do que qualquer outro fator, ou seja, derrubou todos os outros fatores. Isso essa afirmativa vai ao encontro de uma outra afirmativa do Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele esteve no Brasil e ele falou o seguinte, que todos os... Meu celular está tocando aqui. Deixa eu desligar aqui. Que todos os dispositivos sofisticados e o Wi-Fi do mundo não vão fazer diferença se não tivermos grandes professores em sala de aula. Então, o essencial é a qualidade do professor e derruba todos os outros fatores. E aqui, a própria infraestrutura é um fator importante, mas a qualidade do professor é maior. A tecnologia é um fator importante, mas a qualidade do professor... E aí por diante, ou seja, primeiro é a qualidade do professor. Terceiro ponto que eles levantaram nos países que são bem-sucedidos na educação. Investe-se muito na formação dos professores, tanto a formação inicial como a continuada. Uma afirmativa também que vai ao encontro do que eu acabei de falar com vocês, sobre um dos grandes problemas da educação brasileira. A gente vai entendendo por que não estamos bem. Tá? Quarto, forte acompanhamento nos primeiros anos de exercício da profissão, ou seja, os professores têm um forte acompanhamento quando iniciam o magistério. E eu preciso citar um exemplo na Alemanha. Na Alemanha, tem um estudo que diz que 92% dos professores, depois que eles se formam, quando eles ingressam no sistema, como vocês, quando ingressaram, passaram no concurso, de cada 100 professores, 92 têm tutores. Olha aqui. O que é um tutor? Como que funciona lá? O professor se forma, faz a formação para ser professor, passa num concurso, num sistema lá, e aí ele começa a trabalhar. É contratado e vai trabalhar. Durante 2 anos, que é o nosso famoso estágio probatório, durante 2 anos, esse professor não tem a responsabilidade de assumir uma regência de uma turma, como eu tive quando assumi o magistério. Durante 2 anos, ele tem um tutor. Então, no primeiro ano do magistério, ele, em vez de dar aula, ele vai acompanhar, e aí são escolhidos os melhores professores do colégio para serem tutores, aqueles que têm uma boa referência para prepará-los, melhores que eu quero dizer que têm as melhores técnicas, as melhores práticas, as melhores avaliações, e esse professor iniciante, ele vai acompanhar esse professor mais velho. E ele vai ser quase um auxiliar. No primeiro momento, ele vai sentar com os alunos e assistir como que o professor dá aula. Não é aquele professor da faculdade falando como dá a aula. E muitas vezes a aula que ele dá na faculdade nem é boa. Ele ensina você a dar aula, mas a aula que ele dá não é boa. Eu já tive um professor que falava de didática e tinha péssima didática. Mas ele ensinava didática. Não, você vai ver um professor que está atuando lá na educação básica, no 3º ano, no 2º ano, e você vai vê-lo dando aula. Você vai ver como que ele age com a disciplina, como que ele age com a técnica para começar um assunto, como que ele aborda, faz uma pergunta para o aluno, como que ele se vira numa situação que às vezes é complicada. Ou seja, você vai observando e vai auxiliando o professor.
À medida que vai avançando o tempo, o professor, esse tutor, vai dizendo, agora vai você lá, faça esse exercício. E aí ele vai acompanhar como que o professor está, como que aquele iniciante está agindo. E no final ele vai dizer, vem cá, deixa eu te dar uma dica. Que nós temos dificuldade muitas vezes de um colega dar uma dica, mas naquele caso é um tutor. E ele começa a orientar, diz, ó, aqui isso não está fazendo bem, muda teu tom de voz aqui, vai fazendo isso. E o primeiro ano é assim. No segundo ano, o professor volta com aquele mesmo tutor, só que daí mudou. Ele vai para frente, vai para a sala, vai para frente, vai para o palco, e o professor tutor começa a assistir mais às suas aulas e vai orientando como que ele faz, mas a partir de uma prática que ele está exercendo. Olha que interessante. Ao final de 2 anos, meus amigos, além da faculdade dele, do professor, ele teve 2 anos com esse cara, com esse professor, com essa professora, referenciado, e aí ele disse, agora você pode ir sozinho. Agora você tem condições. Gente, 92% dos professores têm esse tipo de acompanhamento. Aqui no Brasil, vou falar bem baixinho, 92% não tem nada. Um tipo. Entram como eu entrei, queria em vara verde, tremendo, inseguro, sem saber direito, sem saber nem o conteúdo, nem como ensinar aquele conteúdo, porque eu tenho que estudar matemática, esse conteúdo eu não aprendi bem lá na educação básica, não sei o que lá, faculdade nem me ensinou isso, e assim vai indo, e, portanto, a nossa formação é muito precária e nosso acompanhamento também é precário. Então, vejam algumas lições que nós temos que dar para a Secretaria de Educação. Isso aqui é um manual para qualquer gestor. E quinto, vai mexer no salário. Né? Paga-se ao professor o tanto que se paga a profissionais de alto nível de qualificação. Então, um engenheiro, mas não é só o salário inicial, como eu falei, paga-se, remunera-se a profissão como é remunerada a profissão que exige nível superior como a nossa. Então, vejam que essa é uma lógica para a gente poder entender o que acontece no mundo, nos países bem-sucedidos. Ok, bem, aí nós vamos agora falar sobre um novo mundo, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E aí muita gente diz o seguinte, não, porque agora a educação formal entrou em xeque, e entrou em xeque. Ela já estava em xeque antes da pandemia, mas não há dúvida que depois da pandemia, na verdade, ela foi mais do que... Porque o que aconteceu na pandemia? E eu também postei isso esse dia no meu Instagram. Tem até uma entrevista minha que eu recomendo, se vocês quiserem assistir, eu participei de um podcast e eu falo sobre eu dei uma entrevista, vocês localizem no meu Instagram, eu dei uma entrevista para uma famosa influenciadora do LinkedIn, e eu falei o seguinte, que os professores na pandemia tiveram que se reinventar, se transformar, todo mundo já sabe disso, né? Isso aí virou quase clichê. O problema é que os professores tiveram que achar formas de dar suas aulas remotas e, portanto, foram mais criativos. Nós tivemos mais tempo para criatividade. Vocês podem observar, né? O tempo que nós tínhamos menos tempo, talvez, com o aluno diretamente, e podíamos preparar uma aula diferente. Quando nós voltamos agora, quando nós voltamos para as escolas, a escola estava igual. O professor não estava igual. A nossa cabeça não era igual, mas a escola estava igual. O que eu posso... colocaram uma pia? Colocaram um álcool gel, mas a escola estava exatamente igual. Ou seja, ela fechou e abriu, ela fechou em 2019 e abriu em 2019. Nós estávamos em 2022, mas a cabeça do professor estava em 2029. E a escola ficou em 2019. Esse talvez foi um choque que nós tivemos e que colocou a educação formal em xeque. E nós nos perdemos um pouquinho. Nós estamos aonde? Eu não sei se eu estou em 2019, 2022, 2021, mas com certeza 2029 nós já não estamos mais, voltamos. Porque o sistema não mudou, voltaram todas as normas, ou seja, foi tão discutido no Conselho Nacional de Educação a tal da flexibilidade e voltou tudo a endurecer. Então, eu quero dizer que nós estamos... Eu estou com um problema, deixa eu desligar o telefone aqui. Desculpe, aqui é um probleminha de família, mas eu... Só um segundinho. E, então, eu estava falando para vocês sobre essa questão
da educação, formal tem... Só um segundinho. Pronto, aqui tem um probleminha. A educação tem estado em xeque, nós, professores, sentimos isso. E eu quero rapidamente lembrar para vocês o seguinte: eu falei da escola, da parte técnica. A escola do passado era uma escola da eficiência, o professor tinha que fazer bem feito, tinha que dar uma boa aula, né? E a pedagogia tradicional era a que estava vigente. Quando o aluno não aprendia, a culpa era da família, a culpa era do aluno. Depois, nós tivemos, com a Constituição, nós tivemos uma grande mudança na educação. Nós tivemos a inclusão. E a inclusão, não falo da inclusão apenas do aluno com uma deficiência X ou Y, eu falo da inclusão do pobre, né? Porque nós incluímos, de fato, o pobre na escola. Até então, o pobre não estava na escola. Uma pouca minoria, Meu pai, por exemplo, terminou o ensino fundamental, terminou só até o 4º ano, porque ele morava na zona rural e não tinha escola para ele. Não é porque ele não queria estudar, ou porque o pai dele... Porque não tinha. Não tinha transporte para levá-lo para a cidade e não tinha escola de Fundamental 2 aonde ele morava. Então, automaticamente, ele era condenado a parar de estudar. Então, era uma escola excludente. Aí nós tivemos a inclusão, e junto com a inclusão, nós tivemos a nova pedagogia. E na nova pedagogia, nós vamos lembrar que nós tínhamos, basicamente, a pedagogia tradicional, no conteúdo, a pedagogia do esforço, se esforce para ir bem na aula, era uma escola muito racional, foco no ensino e no aprender, disciplina rígida, o professor tinha poder, e nós fomos mudando, né? O conteúdo, competências, como está na BNCC agora, não tem mais que, não é o esforço do aluno, tem que despertar o interesse, em vez de ser racional e sistemático, tem que ir para ludicidade e brincadeira, e tudo isso está na pedagogia nova. Eu posso continuar aqui, por exemplo, para vocês. Aqui você tem uma série de coisas. O que eu quero dizer para vocês? A pedagogia nova é interessantíssima. Ela é maravilhosa, ela trouxe a inclusão, ela trouxe a questão da ludicidade, da brincadeira, a equidade, resultados, mas nós talvez cometemos um erro. Talvez não, estou dizendo que isso muitos estudos estão mostrando. Nós descartamos toda a pedagogia tradicional. E ao descartar a pedagogia tradicional, eu perdi um pouco a autoridade, o professor perdeu um pouco a autonomia, o professor perdeu... Olha aqui, eu vou pegar o item aqui assim, eu acho que nós perdemos um pouco a exigência do esforço do aluno, a disciplina da escola, tá? E tudo isso tem trazido resultados que não são tão positivos. Então, meus amigos, na nova pedagogia, todos são culpados, né? O sistema, o governo, a sociedade, a escola, mas muita gente costuma culpar muito o professor ainda, né? Porque o aluno está aprendendo, então o professor é culpado, o IDEB é baixo, o professor é culpado. Mas é um sistema, é muito mais complexo do que isso. E agora, junto com a escola da inclusão, quando nós começamos a ver que não dava dando resultado, haja avaliação. E a IDEB, e essa EB, e começou a pipocar a avaliação para dizer que nós não somos bons, né? Então veio a avaliação, a nova pedagogia, e junto o quê? Novas tecnologias. Veja como vai complicando, né? Vieram as novas tecnologias. E aí o professor começou a não dar conta. E aí vem a culpa do professor. Então, resultado baixo, novas tecnologias e nós sem condições de implantá-las, uma pedagogia nova que derruba a pedagogia tradicional e que muitas vezes tem mostrado que não é bem assim, nós agora temos um novo desafio que é da equidade, principalmente na pós-pandemia. Alunos que vão, escolas que têm um excelente IDEB, mas quando você vai lá na escola tem alunos que não aprendem. Quer dizer, não adianta uma média. O que é o IDEB? É um número, é uma média, mas eu falo do João, da Maria, do José, do Antônio, do Renato, da Clara, do Eric. É indivíduo um por um. Não é uma média. Aquele indivíduo é único. Então, nós temos hoje um grande problema que é a escola da equidade. Então, para dar um joinha na educação, nós precisamos passar por subir esses 4 degraus, que não está fácil. A escola privada, ela ficou muito na eficiência e na eficácia, fazer bem feito e gerar resultado. A inclusão da escola privada não é a inclusão do pobre, não é a inclusão da criança que é excluída da sociedade. Até porque quando ela tem um problema, ela acaba excluindo da escola, e aonde que a criança cai? Na escola pública.
Mas como que se a escola pública for excluir, para onde vai cair a criança? Se eu usar o sistema do passado de expulsar uma criança, vai para a marginalidade. Então, veja que a escola pública abraçou dois grandes problemas: a inclusão do pobre e a equidade. Não é fácil. Eu trago tudo isso para dizer que tudo isso, depois da pandemia, teve mais uma questão. Além da nova pedagogia, nós temos agora a educação digital, que não é só novas tecnologias, é a proposta de uma educação digital. E aí a gente pergunta, o que ensinar e como educar nesses novos tempos, né? Nesse novo mundo. Ó. Para que e para quem preparamos as crianças hoje e o que esperamos desses seres humanos? Eu tô quase encerrando a minha conversa com vocês, eu quero participar, quero que vocês participem comigo, mas eu quero trazer, na verdade, uma questão aqui assim, ó, que responde a essas duas perguntas. Para que e para quem preparamos as crianças hoje? E o que esperamos desses seres humanos? E a resposta, por incrível que pareça, é a mesma que meus professores davam quando eu era estudante. Essa aqui é uma palavrinha mágica: sucesso. Só que sucesso, na minha época, era ou passar no vestibular ou arrumar um bom emprego. Professores preparavam a gente para isso, né? Tinham escolas que já eram capacitadas para aprovar o vestibular e tinha outros que preparavam para o emprego, até inclusive com cursos técnicos. E essa é a responsabilidade da escola. O que é sucesso hoje? O que é um cidadão de sucesso? Acho que não tenho dúvida de dizer para vocês que tem que ser um cara feliz. O mínimo é ser feliz. E o que é ser feliz? Né? O que é ser feliz? Ser feliz é ter sucesso na sociedade. E aí a sociedade, para ser feliz, ela tem que ser uma sociedade mais igualitária. Não adianta o filho da dona Joana ser feliz e se o filho da dona Mariazinha passa fome. Não adianta uma criança, e eu cito muitos que eu conheço, que moram em condomínios fechados, que saem das suas casas de manhã cedo para ir para a escola, num carro com um insufilme para ninguém ver. A criança já nem olha para fora porque ela já fica no celular. Aí ela chega dentro de uma escola particular, com 1000 seguranças, o pai entra com o carro lá dentro da escola e deixa ele já diretamente no hall de entrada da escola, e lá a criança vive naquela escola que tem tudo, tem até piscina, que tem todas as condições, porque é uma escola particular de alto nível. Aí o pai, a criança passa o dia lá, 5 horas, 4 e pouco, o pai entra com o carro lá naquela escola, passa pela guarita, ninguém é super protegida, a criança entra de novo dentro do carro, a criança, na verdade, pega o celular, nem vê o que está acontecendo, também não consegue nem ver direito, ninguém também vê a criança lá dentro, porque tem um insufilme bem escuro. Aí o pai resolve dar uma volta com a criança, ele entra num estacionamento, num subsolo, dentro de um shopping center, e a criança entra no mundo da fantasia, porque ela pisa no mármore, ela tem ar-condicionado, ela não tem um pernilongo, ela não tem um mosquitinho, ela vive naquele mundo da magia, ela vai comer um lanche no Mac Feliz, ela vai viver aquela vida maravilhosa e vai para casa, na verdade, entra naquele carro e entra no condomínio fechado, e no final, e assim vai no final de semana, ela vai no cinema no próprio shopping, e no final do ano ele vai ainda num resort fechado, e uma vez por ano ele fica contente que a escola leva o filho numa favela super protegida para a criança ver que existe pobre. E aí você diz o seguinte: estou preparando meu filho para ser um grande profissional do futuro. Para depois, na verdade, ser assaltado, não entender a violência, entender por que o pobre está gritando, passando fome, ele é assim. E que, meus amigos, ser feliz na sociedade é uma sociedade mais feliz. Não é eu ser feliz, é a sociedade ser mais feliz. E a educação tem um papel fundamental nisso, eu não vou me calar. Eu não posso só olhar para o jovem preparando para ele ser feliz. É a sociedade que tem que ser feliz. E aí sim você vai ser feliz em família. E aí sim você vai ser feliz na vida profissional. Então, quando a gente fala de uma escola que prepara para o sucesso, é uma escola humanizada para isso. E muitos que são muito tecnicistas não entendem diz o seguinte: não, tem que ensinar geografia, história, matemática, não. Tem que ensinar a ser humano, a ser melhor, a ser mais cidadão, a ser mais generoso. E aí vai ser mais feliz. Bem, eu trago isso aqui, e aí agora para uma parte mais técnica, eu fui levantar
estou fazendo um estudo sobre o que é qualidade, né? O que é um modelo de qualidade ou de sucesso, então? E aí eu trouxe, por exemplo, dos Estados Unidos. Essa professora aqui, que vocês estão vendo aqui assim, a Muriel Summers, ela ganhou como melhor professora do mundo. Não sei se vocês sabem disso. É um absurdo. Os Estados Unidos, eles são tão onipotentes que a melhor professora do mundo tem que ser dos Estados Unidos, né? Eles fazem um concurso lá e chamam a melhor professora do mundo. Tem até um bolo, que chama-se o melhor bolo do mundo de chocolate. Eu não acho quem que pode definir que é o melhor do mundo. Mas, de qualquer maneira, ela é uma grande professora nos Estados Unidos e aí foi perguntado para ela quais são os parâmetros de qualidade para ela ser uma boa professora e ela colocou o seguinte, ó, e a gente só está trazendo isso para ilustrar um pouquinho a parte mais técnica dessa questão da sala de aula. A criança precisa ter à frente uma meta bem definida e de prazo tangível. Ou seja, para a criança aprender, ela precisa ter metas. Ela precisa saber quais são as metas. E eu acho que eu começo a entender quando eu vou fazer uma academia e que eu preciso ter uma meta clara. Quando vai fazer uma dieta, você tem que ter uma meta clara. Nós precisamos ter parâmetros. Esse é um ponto. E aí o professor tem que ajudar a criança, com a família, a ter onde a criança vai chegar. Depois, uma outra questão, é preciso traçar um plano, quer dizer, eu tenho uma meta e tem que ter um plano. E o professor, na verdade, tem a batuta. Então, nós temos que ter planos mais claros onde queremos chegar. E, às vezes, a gente tem uma prática muito louca, por exemplo, o que eu vou dar amanhã na aula? Não, é o que meu aluno vai aprender amanhã. E qual é o plano para que ele aprenda? Depois, na sala de aula, os alunos precisam trabalhar com eficiência em equipe. E nós não sabemos trabalhar em equipe. Basta ver a lástima de quando o aluno vai apresentar um trabalho que parece um jogral, assim. E na faculdade era assim, né? Aqueles seminários, a gente nunca aprendeu a entender o funcionamento de uma equipe. A gente separava em partes e cada um prepara uma parte. Isso não funciona. Trabalhar em equipe, a gente faz de aprendizagem colaborativa hoje é cada um dar o seu melhor e não fazer uma parte. E isso é uma coisa que a gente não discute na escola. Mas quando eles vão para o mundo do trabalho, eles não sabem trabalhar em equipe. E eu falo isso com muita propriedade. Fui, durante muito tempo, comentarista da Rádio CBN sobre mercado de trabalho, e eu conversei com muitos profissionais que se queixam muito dos alunos egressos das universidades que não trabalham em equipe, porque nós não conseguimos na escola, ensinar. Mas isso é um assunto para um outro momento. Só estou trazendo que esse é um assunto que nós vamos discutir muito ainda. Depois, a matéria que você dá tem começo, meio e fim, e às vezes não é bem trabalhada nesse sentido. Os estudantes são constantemente avaliados, e disciplina é item inegociável, eu vou repetir, disciplina é item inegociável, porque cada vez mais chega a essa conclusão que a disciplina é fundamental para o aluno aprender. Não significa que a disciplina é uma camisa de força, mas o aluno tem dificuldade de aprender sem a disciplina. E eu fui buscar outras, porque ela tem uma contribuição prática, é uma professora. Aí eu vou buscar, claro, pesquisadores, e trago dois, o David Perkins, que é um pesquisador dos Estados Unidos, que inclusive endossa o trabalho da professora, e o Antônio Nova, que eu citei, que é, para mim, um dos maiores educadores hoje na atualidade, pesquisadores, no português Antônio Nova. E o que eles falam? A aula é focada em objetivo, então pesquisas científicas dizendo que tem que ter objetivo, tem que ter meta. Depois, para aprender não basta entender, ou seja, dizendo que a aprendizagem é muito mais complexa que aquele entenderam? Que a gente costumava perguntar para os alunos, e eu muitas vezes fiz isso com meus alunos também. E o aluno dizia, entendemos, e eu passava para frente a matéria. Conectar com a realidade do aluno. Então, a gente fala muito da conectividade, quer dizer, não é a parte... O conteúdo está lá, ele é clássico, mas o conteúdo conectado com o mundo que o aluno está vivendo. Conectado com a Copa, conectado com as eleições, conectado com o Natal, conectado com o bairro que ele mora. Depois, a questão da pedagogia do exemplo. O que é a pedagogia do exemplo? Não é você explicar um conteúdo e dizer, olha um exemplo, como eu fiz muitas vezes. Olha um exemplo. Não. É sempre partir do exemplo para o conteúdo. É o contrário. Não é o conteúdo para o exemplo. É o exemplo para o conteúdo. Porque o exemplo é que cria o link para o aluno. Você dá um exemplo de uma situação, o aluno conectou com você. Agora, se você for dar o exemplo depois de que você deu o conteúdo o conteúdo não conseguiu conectar, o exemplo perdeu o sentido. Então, eles reforçam muito isso. Depois, trabalhe com problemas. O mundo é uma resolução de problemas. Então, vem aí uma prática pedagógica super forte e só aprendemos quando aplicamos. Então,
o máximo que puder, aplicar em projetos, em atividades que o aluno coloque a mão na massa. Então, esse aqui é um resumo que eu trago para vocês sobre o que ensinar, como aprender nesse novo tempo que a gente está falando, de uma questão mais pragmática e uma questão um pouco mais científica, mais teórica, para a gente abordar. E eu fecho essa minha conversa com vocês com uma pergunta que eu faço nas minhas palestras presenciais: se o ensino é uma arte, uma ciência ou uma técnica, né? E eu digo mais, o professor é um artista, um cientista, um artesão. E eu lembro que eu vou muitas vezes nas escolas e eu encontro 3 professores. A Anitta se vangloria porque ela tem todas as técnicas, ela fez magistério, então ela dá aquela aula fantástica, explica, usa bem o quadro, sabe como avaliar bem o aluno, e ela se vangloria porque ela é ótima professora. Eu não tenho dúvida, ela deve ser uma excelente professora. Só que o João, ele critica a Anitta, ele acha ela rasa, porque o João, ele é um cientista, ele busca evidências, ele pesquisa, e a Anitta acha o João chato. Toda a escola que tem aquele João que é mais pesquisador, que ele tem mais hipóteses, ele é tido como chato porque ele questiona mais. Então, a Anitta acha o João chato, João acha a Anitta rasa. E eles olham para a Laura. E quem é a Laura? A Laura lê a pedagogia do amor. Ela está no mundo da emoção e ela diz o seguinte: não, vocês não sabem de nada. A gente tem que lidar com o amor. Laura, você tem toda a razão. A Laura descobriu uma das chaves do sucesso, professor. É o coração do aluno. Nós não conseguimos conectar com o cérebro do aluno sem passar pelo coração. A porta de entrada da aprendizagem é o coração. E aí a Laura descobriu que a chave quando o aluno te entrega, quando ele abre o seu coração, primeiro, para abrir o seu coração, tem que gostar de você. Todas as pesquisas recentes mostram que o aluno que não gosta do professor não aprende. Então, ele só abre o coração para quem ele gosta, quem ele confia. Aí ele abre o coraçãozinho e a Laura entra. Cuidado, Laura. Se você ficar só no coração, você não é professora, você está mais para pastora. Porque o coração é a porta de entrada. Mas nós temos que lembrar do João. O que o João nos lembra? Que nós somos cientistas, que nós lidamos com conhecimento. E, portanto, nós precisamos, sim, lidar aqui. Ó. Nós mexemos com a mente das pessoas. O pastor mexe com o coração. O professor mexe com a mente. E aí eu mexo com a mente. Mas para eu chegar do coração até o cérebro, eu preciso de técnica. Ô, Anitta! Ô, Anitta! É isso mesmo. Tem que ter metodologia. Vocês estão entendendo agora, meus amigos, que nós somos cientistas como o João, artistas como a Laura, porque lidamos com o coração, e, na verdade, artesãos como a Anitta? É 3 em 1. Mesmo que você tenha certeza que você tem um lado predominante em você. Ou você é um pouco mais Anitta, um pouco João, um pouco Laura. O importante, na verdade, é normal ser um lado pelo lado predominante. O que você não pode é desconsiderar os outros 2 papéis. São os 3 em 1, meus amigos. A Laura tem que estudar mais a questão científica e técnica. E a Anitta tem que entender, ler mais pedagogia do amor para chegar no coração, como a Laura, e estudar como o João. E o João tem que se abrir para a pedagogia do amor e para as técnicas da Anitta. Aí nós vamos nos tornar professores maiores. E aí a gente começa a entender, na verdade, o verdadeiro sentido de professor que lidera, o professor gestor que consegue liderar essas questões, liderar a técnica, liderar a ciência e liderar a arte. É esse que é o papel do professor gestor, gestando tudo isso, liderando tudo isso. E quando eu comecei o magistério, tocava uma música no rádio, fazia o maior sucesso. Essa música foi composta por Pisca, mas foi muito bem interpretada na voz do Biafra, né, que dizia voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. E eu quero lembrar, na verdade, que todos nós, professores, somos balões. Ora nós estamos com pouco gás, ora nós estamos com muito gás. O dia que eu estou com pouco gás, meus alunos não vão conseguir voar muito. O duro é o professor que não coloca mais gás na sua profissão, que vai todos os dias com o seu balão murcho, que não consegue mais entregar nada. Eu fico imaginando essas crianças que às vezes são vítimas de muitos professores sem gás. Jamais irão voar. Meus amigos,
O que é ser professor? Professor é colocar a lupa de cientista, de pesquisador, de curioso, de investigador. É sujar as mãos de barro, de gente. Voar, voar, Sim. subir, subir. Crianças que Ir por onde for, descer até e não ter o céu medo, cair. nem vergonha. Ou mudar Deixar de o palhaço, o cor. artista, o poeta. Anjos de gás, E piegas, asas de ilusão. temos sim asas E um de ilusão. sonho audaz, Um sonho audaz feito um um balão. Todo professor tem um sonho audaz feito um balão. Nossa profissão é carregada de sonhos. No ar, Somos eu voz, sou assim. somos música. Brilho do farol, além do mais, amar no fim. Somos cientistas. Simplesmente sol. Somos artistas. Rock do Sou bom. professor, sou educador, sou amor, sim. Eu só estou aqui hoje, gente, porque tive professores que durante finais de semana se encheram de gás para na segunda-feira de manhã me darem aquele gás. Eu estou aqui hoje em Curitiba falando com vocês o Brasil inteiro, emocionado. Eu lembro de uma tirinha, eu me vejo nesse menininho recebendo o balão do professor Ernesto de matemática, recebendo o balãozinho cheio de gás da professora Jupira, que foi minha alfabetizadora, o professor Flávio de História, a professora Flor de Língua Portuguesa, o professor Francisco. Eles nem perceberam, gente. Mas, de repente, os balões foram se enchendo e eu fui voando. E hoje, aqui do alto, eu digo: muito obrigado, meu professor, muito obrigado, professor. Não é do alto de algum palco, é do alto da minha satisfação, da minha realização, do futuro que para mim já chegou. É olhar e dizer: muito obrigado por vocês terem confiado em mim. Muito obrigado por vocês terem colocado gás nos balões que deram sentido à minha existência. Este é o meu recado final para vocês. Que vocês, na verdade, aproveitem as férias para encher os seus balões. Que vocês voltem muito animados para um 2023, uma sociedade cada vez mais complexa, mas mais necessitada de muito gás. Quero lembrar que o gás que enche os balões dos professores é feito de sonhos. A Portela diz: ninguém em sua consciência se dedicará ao magistério se não tiver sonho. O nosso querido e amigo patrono, o professor é aquele que convence, o professor é aquele que fascina, o professor é aquele que sonha. Eu espero que vocês tenham muitos e muitos sonhos. O Antônio Nova, que eu citei, fala o seguinte: ensinamos aquilo que somos. E naquilo que somos encontra-se muito daquilo que somos. No dia que você deixar de sonhar, o seu aluno para de sonhar também. E o mundo dele fica aqui. Meu último recado, professor, é que você não fuja do futuro. Não o tema, nem o despreze. Vá, caminhe em direção a ele. O futuro que é 2023, 2024, 2030. Esta caminhada, por favor, escolha caminhar o caminho do amor, encha teu balão de amor, professor. Não permita que o medo, que a dor, que a angústia, que as decepções o impeçam de andar. Encare-os todos com coragem e resiliência. Se possível, leve na bandeira, na bagagem, a bandeira da paz que nós tanto precisamos no Brasil. Não leve a bandeira da discórdia. Leve um abraço apertado, leve aquele aperto de mão sincero de professor para professor, de professora para professora. E leve a vontade louca de chegar a algum lugar. Mesmo que você já tenha aprendido como eu que não existe início ou chegada. Só existe o caminho. E por fim, eu te ofereço meu coração de menino aqui, ó. Menino de 57 anos, cheio de esperança.
Voz de pai amigo, um olhar de avô, te desejo mais que 1000 amigos. Te desejo para esse final de ano a poesia que todo poeta esperou. Te desejo para o seu Natal todos os seus desejos. Te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança. Eu me despeço de vocês, ainda estou aberto às perguntas, desejando a todos e a todas um lindo Natal, férias maravilhosas que vocês merecem, e um ano repleto de felicidade. É isso. Beijo, estou contigo aí, Érico. Obrigado. Renato, que formação. O pessoal está aqui amando, né? Tem gente falando que se emocionou, tem gente falando que a gente fechou mesmo com chave de ouro, né? Precisavam de ouvir isso. Teve uma professora chamada Mary, também que ela falou que ela tem orgulho de ser uma profissional, né, por paixão. A professora Flávia falou que se sentiu inspirada porque ela está com 47 anos e começando agora a carreira de professora, né? Então, que coisa linda, Flávia. Vi aqui muitos recados, muitas trocas, né, de professores, que foi incrível, né? E tem também aqui uma professora que falou, eu já tinha escutado essa frase, que o professor é o único profissional que forma outros profissionais, né? Então... A Guilmar Namo de Mello fala muito isso, né? Que é o único profissional que forma e é o único profissional que dá aula para outros profissionais que formam e, portanto, quando eu citei a professora da didática aí, que às vezes o professor ela vai dar aula para quem vai formar professores e não é uma boa professora, então tem mais isso aí. E a Denisa também falou um pouco, né, que ela pensa às vezes que a pandemia foi essencial, né, para que os professores pudessem mostrar o quanto eles fazem falta na vida e no dia a dia das famílias, dos pais, dos alunos, né? Então, eu acho algumas colocações bem interessantes aqui. Eu estou vendo aqui nos comentários que vocês estão colocando aqui na tela, quero agradecer todo o carinho de vocês e muito feliz aí com... a Marisa falando que ama os alunos, olha, Marisa, só isso já é... Só de ler esses comentários, já ganhei meu final de ano aqui com vocês, sem dúvida alguma. Não, e tenho certeza... crianças, é tão lindo isso, né? E tenho certeza que aqui o pessoal está falando que eles querem se encherem desse gás que você falou todo, né? Então, estou vendo que a gente conseguiu trazer uma revigorada. É importante, né, Eric, descansar, gente. Agora eu sei que a gente renovar esse gás, a gente precisa descansar, relaxar bem para voltar, porque o ano de 2023 é um ano diferente, é um ano que nós vamos ter novas políticas, é um ano de uma mudança muito grande na educação, então a gente vai precisar de muitos dos professores muito motivados para esses novos desafios. Aí. Tenho certeza, né? Os professores podem contar com a gente também, né? Além deles, eles podem ter certeza que o Etapa Público estará junto deles, trazendo um ano letivo para 2023 incrível. Renato, quero muito agradecer você, tá? Em nome do Grupo Etapa Público. Também quero agradecer todos os professores que estão aqui, lembrar que os professores que estão aí no YouTube preencham, né, o formulário que o Caio está colocando lá nos links para ter o certificado. Quem está aqui no Zoom não precisa, tá? O certificado é gerado automaticamente. Olha, eu vou olhar aqui minha colinha, tá bom? Também peço que vocês sigam a gente na rede social, que é do Instagram, né? @etapa.publico. Siga, marque, poste foto aqui do webinar, como é que foi, né? A gente subiu até lá uma telinha para vocês compartilharem as fotos de vocês. Então,
marque a gente, marque o professor Renato também, tá, gente? Muito obrigado, desejo a Faz uma vocês... selfiezinha lá ó, com a gente ali, ó. Ó, faça selfie, marque a gente, que vai ser um prazer repostar todos vocês. Desejo ótimas festas, que esse final de ano seja incrível. E 2023 estamos voltando aqui com os webinários, com tudo, trazendo mais conteúdo, trazendo ótimas formações, ótimos palestrantes, né, como foi esse ano. E esse ano de 2023 comece com tudo para todos nós. É isso. Obrigado, Eric, mais uma vez. Um beijo, feliz. Muito obrigado à Etapa, a todos vocês e todas vocês aí que ficaram com a gente agora. E feliz 2023 aí para todos. Outra coisa, o pessoal estava pedindo, junto ao certificado, vai a apresentação, né, do professor Renato também. Então, vocês podem ver. Para quem quer ver novamente, vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube, né? Que eu vi também gente perguntando se tem como assistir novamente, que perdeu o comecinho. Então, vai lá no YouTube, você consegue encontrar essa formação e os outros webinários também do ano. Então, assim, perdeu um webinar ou perdeu o começo desse daqui, não perca tempo, vai lá no YouTube, assista, que tem todos os vídeos completos, tá bom, gente? Professor Renato, Valeu. muito obrigado. Muito obrigado, Bom final de gente. semana Até para mais. todos vocês aí. Tchau, tchau.